Um bebê inesperado bate à porta de um império erguido com frieza e controle. Uma mulher determinada traz verdades enterradas e uma promessa feita no leito de morte. Segredos, contratos e heranças se entrelaçam em uma trama onde o amor desafia o orgulho. Mas quando o coração começa a falar mais alto, o passado retorna com um segredo avassalador. Antes de conhecer essa história inspiradora, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos surpreendentes. Na mansão silenciosa de um magnata arrogante, o controle era absoluto, até o dia em que uma mulher desconhecida surgiu à porta com um bebê nos braços. Com os olhos firmes e a voz decidida, ela pronunciou palavras que ecoariam para sempre. "É seu filho. Minha irmã, a mãe dele, morreu." Ricardo Menezes respirou fundo, sentindo como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Ele fitou a mulher à sua frente, jovem de cabelos escuros e olhar desafiador, e depois o pequeno embrulho em seus braços. O bebê não tinha mais que alguns meses de vida. "Acho que a senhorita cometeu um engano", disse ele, mantendo a postura rígida que o tornara famoso nos círculos empresariais. "Sugiro que procure o verdadeiro pai dessa criança." "Não há engano algum", retrucou a mulher estendendo uma pasta com documentos. "Meu nome é Luísa Cardoso. Minha irmã Helena era a mãe deste menino. E você, senhor Ricardo Menezes, é o pai." Um dos seguranças da mansão se aproximou discretamente, esperando ordens para retirar a visitante indesejada. Ricardo, entretanto, ergueu a mão em um gesto contido, sinalizando que aguardasse. Havia algo na convicção daquela mulher que o incomodava profundamente. "Helena Cardoso", repetiu ele, tentando associar o nome a alguma lembrança. "Não conheço nenhuma Helena." Conheceu-a há aproximadamente 1 ano e meio em Santos, durante a inauguração do seu resort. Ela trabalhava na equipe de relações públicas que organizou o evento. Luísa não desviava o olhar. "Vocês mantiveram um relacionamento discreto por quase 3 meses, até que você simplesmente desapareceu da vida dela." As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Helena Cardoso. A jovem de sorriso tímido e olhar penetrante. O breve romance que ele encerrou quando sua vida pública começou a exigir uma imagem mais adequada aos investidores. "Isso foi há muito tempo", murmurou ele, tentando manter a compostura, "e não prova absolutamente nada." "Minha irmã nunca tentou te procurar. Ela tinha orgulho demais para isso", continuou Luísa. "Quando descobriu a gravidez, decidiu criar o filho, sozinha. Jamais teria vindo até aqui se não fosse por..." Sua voz falhou momentaneamente. "Se não fosse pelo acidente que a levou embora há 2 semanas." Ricardo tentou processar a informação enquanto observava a mulher à sua frente. Luísa Cardoso. Parecia exausta, com olheiras profundas marcando seu rosto jovem. Segurava o bebê como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e seus olhos, apesar da firmeza, revelavam a dor de uma perda recente. "Sinto muito pela sua irmã", disse Ricardo, o tom frio contradizendo suas palavras. "Mas isso não significa que este bebê seja meu. Qualquer um pode aparecer com uma história dessas, esperando um acordo financeiro." Luísa riu, um som áspero carregado de ironia. "Se você acha que estou aqui por dinheiro, está muito enganado. Estou aqui porque foi o último pedido da minha irmã, para que seu filho conhecesse o pai." Antes que Ricardo pudesse responder, uma voz feminina soou do interior da mansão. "Querido, quem está na porta? Estamos atrasados para o coquetel." Débora Vilela, a noiva de Ricardo, surgiu no hall de entrada usando um vestido preto impecável e joias discretas que custavam uma pequena fortuna. Seus olhos percorreram Luísa rapidamente, da roupa simples ao bebê nos braços, com aquele tipo de avaliação que dispensava palavras. "Quem é essa pessoa?", perguntou, posicionando-se ao lado de Ricardo e enlaçando seu braço possessivamente. "Ninguém." "Importante", respondeu ele, mas Luísa foi mais rápida. "Sou Luísa Cardoso e este é Miguel, filho do seu noivo com minha irmã falecida." Débora empalideceu por um instante, mas logo recuperou a compostura, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. "Ricardo, querido, por que não resolvemos isso na segunda-feira? Seu advogado pode cuidar desse
Mal entendido. Estamos com o tempo contado para a recepção dos investidores japoneses. Mas Luísa já abria a pasta que trouxera, retirando primeiro uma certidão de nascimento, onde constava o nome de Ricardo como pai, e, em seguida, algo que fez o empresário congelar, um relógio de pulso dourado com as iniciais RM, gravadas na parte de trás. Você deu isso à minha irmã após o primeiro mês juntos, disse Luísa, estendendo o relógio. Ela guardou como recordação, mesmo depois de você desaparecer. Ricardo pegou o objeto, sentindo seu peso familiar na mão. Era seu, um presente que ganhara do pai quando completou 21 anos. Lembrava-se vagamente de tê-lo dado a Helena numa noite em que caminhavam pela praia. Isso não prova nada, declarou Débora, sua voz agora carregada de impaciência. Um relógio pode ser comprado, roubado. Qualquer pessoa pode obter um objeto assim. É claro, respondeu Luísa com um sorriso triste. Por isso também trouxe estes. Ela entregou a Ricardo um envelope. Dentro havia uma sequência de fotografias. Ele e Helena, em momentos íntimos, no resort caminhando pela praia, jantando em um restaurante discreto. E uma última que mostrava Helena já visivelmente grávida, olhando para a câmera com um sorriso sereno, usando o relógio dourado no pulso. Minha irmã nunca quis nada. De você, continuou Luísa. Mas quando percebeu que não sobreviveria ao acidente, me fez prometer que traria Miguel para conhecer o pai. Não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo que assuma um papel que nunca quis. Estou apenas cumprindo uma promessa. Nesse momento, o bebê se remexeu nos braços de Luísa, abrindo os olhos e fitando os adultos ao redor. Ricardo sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Os olhos do menino eram exatamente como os seus, um tom peculiar de castanho esverdeado que herdara do pai. Ricardo, não temos tempo para isso, insistiu Débora, puxando o braço do noivo. Seu advogado pode resolver tudo na segunda. Mas Ricardo não conseguia desviar o olhar do bebê. Quanto tempo ele tem? 4 meses, respondeu Luísa. Nasceu no dia 15 de janeiro. Abril, maio, junho, julho... Ricardo fez as contas mentalmente. Se tivesse sido concebido em abril do ano anterior, a cronologia batia perfeitamente com o período em que estivera com Helena. Entre, disse ele subitamente, abrindo mais a porta. Vamos conversar lá dentro. Débora o segurou pelo braço. Ricardo, os japoneses estão esperando. Este é o maior negócio do ano. Não pode colocar tudo a perder por causa de uma história sem provas. Pela primeira vez, Ricardo olhou diretamente nos olhos da noiva. Marque outro encontro. Diga que tive uma emergência familiar. Emergência familiar? Repetiu Débora, quase cuspindo as palavras. Esta mulher aparece do nada com uma criança e você já a considera família. Débora. A voz de Ricardo adquiriu um tom gelado, que todos em suas empresas conheciam bem. Marque outro encontro. Girando nos calcanhares, Débora desapareceu no interior da casa, o som de seus saltos ecoando furiosamente pelo piso de mármore. Josué, chamou Ricardo, dirigindo-se ao segurança. Traga um café para a senhorita Cardoso e peça a Maria que prepare o quarto de hóspedes do térreo. Luísa entrou na mansão com passos hesitantes, ainda segurando Miguel firmemente contra o peito. A grandiosidade do lugar, com seus lustres de cristal, obras de arte e móveis importados, contrastava dramaticamente com o apartamento simples onde ela e Helena haviam crescido. Não pretendo impor minha presença, disse ela quando ficaram, a sós na ampla sala de estar. Só queria que você soubesse sobre Miguel, que ele pudesse ao menos conhecer o rosto do pai, mesmo que de longe. Ricardo serviu-se de um uísque, bebendo metade do copo num único gole. Farei um teste de DNA, declarou finalmente. Se comprovar que sou o pai, assumirei minhas responsabilidades legais. Não vim atrás de dinheiro, repetiu Luísa, a irritação começando a transparecer em sua voz. Miguel tem uma herança modesta deixada por Helena, e eu tenho meu trabalho. Como professora, não queremos seu dinheiro. Então, o que quer? Perguntou Ricardo, encarando-a diretamente. Queria que você soubesse. Queria honrar o último desejo da minha irmã. Luísa hesitou antes de completar.
E queria que Miguel não crescesse achando que foi abandonado, que o pai simplesmente nunca se importou em conhecê-lo. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo choro do bebê. Luísa ajeitou-o nos braços, murmurando palavras de conforto enquanto tentava acalmá-lo. Ele está com fome, explicou. Posso usar sua cozinha para preparar a mamadeira? Ricardo assentiu, indicando o caminho. Seguiu-os até a enorme cozinha de aço inoxidável, raramente utilizada por ele próprio. Observou em silêncio enquanto Luísa, com eficiência surpreendente para alguém segurando um bebê, preparava o leite. Você cuida dele há quanto tempo? Perguntou Ricardo finalmente. Desde o acidente. 2 semanas e 3 dias. Luísa testou a temperatura do leite no dorso da mão. Mas sempre estive presente na vida dele. Helena e eu morávamos juntas. Enquanto ela alimentava o bebê, Ricardo notou outros detalhes. O formato do rosto de Miguel, tão semelhante ao seu próprio quando criança. O modo como a pequena testa se franzia em concentração enquanto mamava. A marca de nascença quase imperceptível perto da orelha, idêntica à que Ricardo carregava. Onde estão suas coisas? Perguntou ele abruptamente. Luísa levantou o olhar confusa. No carro. Uma mala minha e outra com as coisas do Miguel. Por quê? Josué vai buscá-las. Vocês ficarão aqui até resolvermos essa situação. Não é necessário. Podemos ficar em um hotel. Só vim para que você o conhecesse, não para. Vocês ficam, interrompeu Ricardo num tom que não admitia discussão. Se este for realmente meu filho, quero conhecer todas as circunstâncias. E se não for, ele fez uma pausa significativa. Também quero saber por que estão tentando me envolver nessa história. Luísa respirou fundo, tentando controlar a irritação crescente. Olhe, eu entendo sua desconfiança, mas não vim aqui para criar problemas. Se prefere que fiquemos em outro lugar. Já disse que ficam, cortou Ricardo, novamente. Até termos os resultados do teste de DNA. Depois disso, decidiremos os próximos passos. O som de saltos no corredor anunciou o retorno de Débora. Ela entrou na cozinha trajando um casaco de couro claro, a bolsa firmemente agarrada como uma arma. Resolvi o problema com os japoneses, anunciou, ignorando completamente Luísa e o bebê. Estão nos esperando amanhã para um brunch. Espero que até lá você tenha resolvido essa situação. Seus olhos finalmente deslizaram para a jovem. Imagino que a senhorita já esteja de saída? Ricardo interveio antes que Luísa pudesse responder. Ela e a criança ficarão aqui por alguns dias. O rosto perfeitamente maquiado de Débora se contorceu numa expressão de incredulidade. Você não pode estar falando sério. Quando viu que Ricardo não recuava, ela mudou de tática, suavizando a voz. Querido, sei que você está confuso, mas não pode simplesmente abrigar estranhos na nossa casa baseado numa história sem comprovação. E se for algum tipo de golpe? Faremos o teste na segunda-feira, respondeu Ricardo. Enquanto isso, ficarão no quarto de hóspedes. É uma questão de responsabilidade. Responsabilidade? Débora deixou escapar uma risada aguda. Você nem sabe se este bebê é seu. Nesse momento, Miguel terminou de mamar e Luísa o ergueu, para fazê-lo arrotar. O gesto simples e natural fez Ricardo observá-los mais atentamente. Havia uma dignidade silenciosa naquela mulher, algo que contrastava com o drama fabricado de Débora. É uma decisão tomada, declarou Ricardo, encerrando a discussão. Voltando-se para Luísa, continuou. Maria lhe mostrará o quarto. Se precisar de algo para o bebê, basta pedir. Débora saiu da cozinha sem outra palavra, mas a tensão que deixou para trás era quase palpável. Luísa ajustou Miguel nos braços e encarou Ricardo com um misto de gratidão e desconfiança. Obrigada pela hospitalidade, mas preciso deixar uma coisa clara. Não estou atrás do seu dinheiro nem do seu nome. Só vim para honrar o desejo da minha irmã. Ricardo assentiu, observando enquanto uma empregada entrava na cozinha para conduzir Luísa até o quarto. Quando ficou sozinho, serviu-se de outra dose de uísque e caminhou até a janela que dava para o jardim impecavelmente cuidado. Sua vida meticulosamente planejada
começava a desmoronar. Em poucos meses, ele se casaria com Débora, filha de um dos maiores empresários do país, uma união que consolidaria seu império corporativo. Teriam filhos no momento adequado, crianças que cresceriam com todas as vantagens que o dinheiro poderia comprar. Agora, uma mulher desconhecida chegava com um bebê nos braços, ameaçando destruir tudo. Se Miguel fosse realmente seu filho. Ricardo fechou os olhos, lembrando-se de Helena. O breve relacionamento que mantiveram havia sido intenso, algo que ele não esperava e que terminou abruptamente quando a realidade de suas obrigações sociais se impôs. Nunca imaginara que aqueles momentos teriam consequências tão duradouras. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Débora. Precisamos conversar, agora. Ricardo deixou o aparelho de lado sem responder. Pela primeira vez em anos, sentia-se completamente perdido. A ordem perfeita de sua vida havia sido interrompida e ele não sabia como, ou se queria, restaurá-la. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com um som que nunca antes havia ecoado naquela casa. O choro de um bebê. Por um momento, ficou desorientado, até que as memórias do dia anterior voltaram como uma avalanche. Vestiu-se rapidamente e desceu as escadas, encontrando Luísa na sala de estar, andando de um lado para outro enquanto tentava acalmar Miguel. Ela parecia exausta, como se não tivesse dormido a noite toda. Ele está doente? Perguntou Ricardo, aproximando-se hesitante. Luísa balançou a cabeça. Só está estranhando o ambiente. Crianças dessa idade são muito sensíveis a mudanças. Sem pensar muito no que fazia, Ricardo estendeu os braços. Posso? O olhar surpreso de Luísa encontrou o seu, mas ela lentamente transferiu o bebê para os braços do empresário. Miguel parou de chorar quase instantaneamente, fitando com curiosidade o rosto desconhecido que o observava. Por um breve momento, pai e filho se encararam em silêncio. E naquele instante, antes mesmo de qualquer teste de DNA, Ricardo soube a verdade que mudaria sua vida para sempre. A presença de Luísa e Miguel transformou completamente a rotina da mansão nos dias que se seguiram. O que antes era um ambiente de silêncio quase sepulcral, interrompido apenas pelo ocasional tilintar de taças de cristal e conversas formais, agora ecoava com choros de bebê, vozes suaves cantarolando canções de ninar e o tinir de mamadeiras sendo preparadas na madrugada. Ricardo, sempre tão metódico e controlador, via-se agora mergulhado numa realidade para a qual seus MBAs e cursos de liderança não o haviam preparado. Nas reuniões executivas, pegava-se pensando no pequeno Miguel, e suas noites, antes dedicadas a revisar contratos, eram interrompidas por visitas silenciosas ao quarto onde o bebê dormia. Na segunda-feira, conforme planejado, um médico discreto e de absoluta confiança veio à mansão para coletar amostras para o teste de DNA. Débora fez questão de estar presente durante todo o procedimento, observando com olhos de águia enquanto o profissional explicava o processo e garantia que os resultados seriam sigilosos. "Quanto tempo até sabermos o resultado?" perguntou ela, mal disfarçando sua ansiedade. "Entre 3 a 5 dias úteis", respondeu o médico, guardando cuidadosamente as amostras. "Faremos o mais rápido possível, Sr. Menezes." Ricardo apenas assentiu, seu olhar fixo em Miguel, que brincava tranquilamente no colo de Luísa. Era estranho como, a cada hora que passava, ele conseguia identificar mais traços familiares naquele pequeno ser. O formato dos olhos, idêntico ao seu, o modo como franzia a testa quando concentrado, um gesto que sua mãe sempre apontara nele, desde criança. Quando o médico partiu, um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Débora foi a primeira a quebrá-lo. "Bem, agora só nos resta aguardar", disse ela, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. "Enquanto isso, talvez devêssemos voltar às nossas rotinas. Ricardo, você tem a reunião com o conselho." "Às 2. E eu prometi à minha mãe que visitaria as floristas para decidir sobre os arranjos do casamento." Luísa se levantou, ajeitando Miguel em seus braços. "Não queremos atrapalhar. Podemos ficar no quarto ou dar um passeio pelo jardim." "Não", disse Ricardo subitamente. "Você não está atrapalhando.
Esta casa é grande demais para que precisemos nos esconder uns dos outros. Débora lançou-lhe um olhar gélido. Querido, não acha que está sendo um pouco precipitado? Ainda nem temos os resultados. Precipitado seria ignorar a possibilidade até termos certeza absoluta, respondeu ele, mantendo um tom calculadamente neutro. Vá à sua reunião com as floristas. Estarei no escritório preparando a apresentação para o conselho. Quando Débora saiu, pisando mais forte que o necessário, Ricardo se virou para Luísa. Peço desculpas pelo comportamento dela. Esta situação é incomum para todos nós. Não precisa se desculpar, respondeu Luísa. Eu entendo perfeitamente. Se eu estivesse no lugar dela, provavelmente não reagiria muito melhor. Havia uma sinceridade desconcertante naquela mulher. Diferente das pessoas que normalmente circulavam em seu meio social, sempre calculando cada palavra, cada gesto, Luísa parecia genuinamente transparente. Era refrescante e, ao mesmo tempo, profundamente perturbador para alguém acostumado a decifrar agendas ocultas. Você e minha irmã são muito diferentes, comentou Ricardo em um raro momento de vulnerabilidade. Sim e não, respondeu Luísa, com um leve sorriso. Helena era mais delicada, mais sonhadora. Eu sempre fui a prática a que resolvia problemas, mas no fundo compartilhávamos os mesmos valores. Que valores? Honestidade, lealdade, a crença de que as pessoas são mais importantes que posses. Ela ajustou Miguel em seus braços. Helena admirava sua determinação, sabia? Dizia que você tinha cicatrizes antigas escondidas sob aquele terno impecável. A observação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Poucas pessoas conseguiam enxergar além da fachada que tão cuidadosamente construíra ao longo dos anos. Helena, aparentemente, havia sido uma delas. Sua irmã tinha uma imaginação fértil. Desconversou consultando o relógio. Preciso ir para o escritório agora. Sinta-se à vontade para usar qualquer área comum da casa. Maria estará disponível se precisar de algo. Conforme os dias passavam, a estranheza inicial foi sendo substituída por uma rotina improvável. Pela manhã, Ricardo frequentemente tomava café com Luísa e Miguel antes de ir para o escritório. À noite, após longos dias de trabalho, ele se pegava buscando a companhia dos dois, mesmo que apenas para observar o bebê sendo banhado ou adormecendo ao som de canções de ninar. Débora tentava disfarçar sua crescente irritação, mas os sinais estavam por toda parte. Os comentários ácidos sobre a hóspede temporária, as ligações constantes durante o dia para verificar se Ricardo já havia voltado para casa, a insistência em discutir os preparativos do casamento sempre na presença de Luísa. Na quarta-feira à noite, quando Luísa colocava Miguel para dormir, Ricardo recebeu um telefonema do médico. Os resultados estão prontos, Sr. Menezes. Anunciou a voz do outro lado da linha. Gostaria que viesse ao laboratório amanhã para discutirmos pessoalmente. Não é necessário, respondeu Ricardo, sua voz firme. Pode me dizer agora. Houve uma pausa breve seguida pela confirmação que, no fundo, ele já esperava. O teste deu positivo. A probabilidade de paternidade é superior a 99,9%. O menino é, sem dúvida alguma, seu filho biológico. Mesmo preparado para essa possibilidade, Ricardo sentiu o impacto da confirmação. Um misto de alívio e terror percorreu seu corpo enquanto absorvia a verdade incontestável. Ele era pai de um bebê de 4 meses, com uma mulher que já não estava mais entre os vivos. Obrigado, doutor, conseguiu dizer antes de desligar. Ficou sentado em seu escritório por quase 1 hora, refletindo sobre as implicações daquela notícia. Miguel era seu filho. O que isso significava agora? Qual seria o próximo passo? Quando finalmente reuniu coragem para sair do escritório, encontrou Débora esperando no corredor, braços cruzados e expressão tensa. Era o laboratório, não era? Perguntou ela sem preâmbulos. Ricardo assentiu. O teste deu positivo. Miguel é meu filho. Débora fechou os olhos por um momento, como se tentasse processar a informação. Quando os reabriu, havia uma determinação calculista em seu olhar. Tudo bem, disse, surpreendendo Ricardo. Podemos resolver isso. Você
Tem recursos, advogados excelentes. Podemos oferecer à moça um acordo generoso, uma casa, talvez um fundo para a educação do menino. Ela volta para sua vida. Você cumpre suas obrigações financeiras. E nós seguimos com nossos planos. A frieza com que ela apresentou aquela proposta deixou Ricardo momentaneamente sem palavras. Débora falava de seu filho, como se fosse apenas um inconveniente a ser administrado, um item numa planilha de despesas. Não é tão simples assim, disse ele finalmente. Claro que é, insistiu Débora, sua voz ganhando um tom de urgência. Ricardo, seja racional. Você mal conhece essa mulher. O bebê tem 4 meses de idade e ainda nem forma memórias. Ela não esperava nada de você até agora, então qualquer oferta será vista como generosidade. Ele é meu filho, Débora. E, daí, a máscara de civilidade dela começava a rachar. Muitos homens têm filhos fora do casamento. Pagam pensão, visitam ocasionalmente, mandam presentes no Natal. Não precisam derrubar toda a sua vida por causa disso. Miguel não é isso, respondeu Ricardo, sentindo uma onda de proteção que nunca imaginara ser capaz de sentir. E eu não sou muitos homens. Nesse momento, Luísa apareceu no corredor claramente desconfortável por ter interrompido a discussão. Desculpem, não queria interromper, disse ela, começando a se afastar. Só vim buscar um copo d'água. Não, fique, pediu Ricardo. Na verdade, precisamos conversar. Os resultados do teste chegaram. Luísa parou, seu corpo visivelmente tenso. E... O teste confirmou. Miguel é meu filho. A notícia, embora esperada, fez Luísa soltar um suspiro trêmulo. Eu sabia. Helena, nunca mentiria sobre algo assim. Ótimo, agora que todos sabemos a verdade, interveio Débora com falsa animação. Podemos discutir os termos do acordo. Que acordo? Perguntou Luísa, franzindo a testa. O acordo financeiro, querida, explicou Débora com condescendência. Ricardo, como homem de honra que é, deseja assumir suas responsabilidades para com a criança. Estamos pensando em um fundo educacional substancial, talvez uma casa onde vocês possam viver confortavelmente. Não estou interessada em acordos financeiros, interrompeu Luísa, seu tom surpreendentemente firme. Como já disse, não vim atrás de dinheiro. Miguel tem direito de conhecer seu pai. Esse era o desejo de Helena. E o que você espera? Exatamente, questionou Débora, abandonando qualquer pretensão de cordialidade. Que Ricardo abandone sua vida, seu trabalho, seus compromissos para brincar de papai? Ele é CEO de uma multinacional. Está prestes a se casar. Não pode simplesmente... Débora, chega! A voz de Ricardo, embora baixa, carregava uma autoridade inegável. Este não é o momento, nem o lugar para essa discussão. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Finalmente, Débora ajeitou seu blazer impecável, forçando um sorriso que não disfarçava sua fúria. Você está certo, querido. Discutiremos isso em particular, como adultos civilizados que somos. Voltando-se para Luísa, acrescentou: Tenho certeza que a senhorita compreende que há questões aqui que vão muito além dos desejos românticos de uma irmã falecida. Com isso, ela girou sobre os saltos e desapareceu pelo corredor, deixando um silêncio pesado para trás. Sinto muito por isso, disse Ricardo após alguns instantes. Débora pode ser intensa quando se sente ameaçada. Não precisa se desculpar, respondeu Luísa cansada. Entendo perfeitamente. Na verdade, eu deveria me desculpar por ter causado tanta perturbação na sua vida. Você não causou perturbação alguma. Apenas revelou uma verdade que eu desconhecia. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto raro que denunciava seu estado emocional. Miguel é meu filho. Isso muda tudo. O que você pretende fazer agora? Perguntou Luísa, sua voz quase um sussurro. Honestamente, não sei. Ricardo ofereceu um sorriso triste. Nunca esteve nos meus planos ser pai assim de repente, mas também nunca esteve nos meus planos ignorar minha própria carne e sangue. Miguel não precisa atrapalhar seus planos, disse Luísa suavemente. Podemos encontrar um arranjo que funcione para todos. Visitas regulares, talvez. O importante
é que ele saiba que tem um pai que se importa. Havia algo na simplicidade daquela proposta, na total ausência de exigências ou manipulações, que tocou Ricardo profundamente. Em seu mundo, raramente as pessoas pediam tão pouco. Vamos resolver isso, prometeu ele, passo por passo, mas por enquanto gostaria que vocês dois continuassem aqui. Se estiver de acordo, claro. Luísa hesitou. Tem certeza? Depois da reação da sua noiva? Esta também é minha casa, afirmou Ricardo com uma convicção surpreendente até para si mesmo. E Miguel é meu filho. Vocês são bem-vindos pelo tempo que for necessário. Naquela noite, enquanto Luísa adormecia no quarto de hóspedes, com Miguel ao seu lado, Ricardo enfrentou a pior discussão de seu relacionamento com Débora. Você perdeu completamente o juízo, gritou ela, andando de um lado para outro na suíte principal. Primeiro permite que essa mulher e essa criança fiquem na nossa casa, e agora, mesmo após confirmar a paternidade, os convida para permanecer indefinidamente? O que mais virá? A seguir, Ricardo? Vai sugerir que formemos uma família moderna e feliz, todos morando juntos? Estou apenas tentando ser responsável, defendeu-se Ricardo, mantendo a voz baixa para não ser ouvido pelos outros ocupantes da casa. Miguel é meu filho. Não posso simplesmente ignorar isso. Ninguém está sugerindo que ignore. Débora parou sua caminhada frenética para encará-lo. Mas há maneiras adultas e civilizadas de lidar com isso. Pensão alimentícia, visitas, programadas presentes de aniversário. Não precisa trazer seu filho bastardo e a cunhada para morar conosco. O termo bastardo fez Ricardo sentir uma raiva que raramente experimentava. Nunca mais se refira ao meu filho dessa maneira. Intensidade de sua reação fez Débora recuar fisicamente. Por um momento ela pareceu genuinamente surpresa, antes de reassumir sua postura combativa. Esta situação está claramente afetando seu julgamento, disse ela, mudando de tática. Entendo que é um choque, que você está confuso e tentando fazer a coisa certa. Por isso vou ser paciente, mas preciso que entenda minha posição também, Ricardo. Em 3 meses nos casaremos. O que dirão nossos convidados se souberem que você tem um filho de outro relacionamento? O que meu pai pensará? A opinião do seu pai sobre minha vida pessoal é irrelevante, respondeu Ricardo secamente. Irrelevante? Débora soltou uma risada amarga. A fusão entre nossas empresas depende diretamente da boa vontade dele. Ou você se esqueceu disso também? Um silêncio pesado caiu entre eles. Era verdade. O casamento com Débora não era apenas uma união pessoal. Era também a consolidação de uma aliança empresarial que vinha sendo negociada há anos. Carlos Vilela, pai de Débora e dono do maior conglomerado de mídia do país, não era conhecido por sua tolerância a escândalos pessoais. Não esqueci de nada, disse Ricardo finalmente, mas há mais em jogo aqui do que negócios. É mesmo? O tom de Débora era quase debochado. Desde quando Ricardo Menezes coloca qualquer coisa acima dos negócios? O homem que trabalha 18 horas por dia, que nunca tira férias, que cancelou nosso fim de semana em Paris, porque surgiu uma oportunidade de aquisição na Ásia. Esse homem agora está me dizendo que há coisas mais importantes que negócios? A crueldade daquela observação estava em sua precisão. Durante anos, Ricardo priorizara sua empresa acima de tudo e todos. Relacionamentos, saúde, lazer, nada importava mais que o crescimento implacável de seu império. Mas agora, estranhamente, aquela certeza começava a rachar. Quando olhava para Miguel, algo diferente se agitava dentro dele. Uma emoção primitiva e poderosa que não conseguia nomear, muito menos controlar. Preciso de tempo, disse ele finalmente. Tempo para processar tudo isso, para entender qual é o melhor caminho a seguir. Débora o encarou por um longo momento, seus olhos calculando, avaliando. Então, surpreendentemente, sua expressão suavizou-se. Eu entendo, querido, disse ela, aproximando-se para tocar seu rosto. É uma situação difícil, inesperada. Você está tentando fazer a coisa certa, e isso é admirável. Só peço que pense também em nós no futuro que planejamos juntos. O súbito recuo a uma postura mais conciliatória deixou Ricardo desconfiado.
Conhecia Débora bem demais para acreditar em rendições fáceis. Vou dormir no quarto de hóspedes hoje, anunciou ele, afastando-se do toque dela. Ambos precisamos de espaço para pensar. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com sons incomuns vindos da cozinha. Seguindo as vozes e o aroma de café fresco, encontrou uma cena surpreendente. Luísa preparava o café da manhã enquanto falava suavemente com Miguel, que observava tudo de sua cadeirinha. Bom dia, cumprimentou ele hesitante. Luísa se virou, visivelmente embaraçada. Desculpe se estamos incomodando. Miguel acordou cedo e não queria perturbar ninguém, então... Não se preocupe, interrompeu Ricardo, aceitando a xícara de café que ela lhe oferecia. É agradável ter movimento. Na casa pela manhã. Era verdade. A enorme mansão, normalmente silenciosa e formal como um museu, ganhava vida com a presença daqueles dois estranhos que, ironicamente, eram agora sua família biológica mais próxima. Ele se aproximou de Miguel, observando com fascínio como o bebê segurava firmemente uma pequena colher de plástico, tentando levá-la à boca. Ele está começando a querer segurar as coisas sozinho, explicou Luísa, notando seu interesse. Logo estará tentando engatinhar. Helena dizia que ele é determinado como... Ela parou abruptamente, mordendo o lábio. Como eu, completou Ricardo, sentindo um estranho orgulho. Sim, naquele momento, algo inédito aconteceu. Miguel sorriu para ele. Um sorriso sem dentes, brilhante e genuíno, que iluminou seu pequeno rosto e, de alguma forma inexplicável, aqueceu algo dentro de Ricardo que há muito tempo permanecia frio. Ele nunca sorriu assim para mim tão rapidamente, comentou, Luísa surpresa. Geralmente é bem desconfiado com estranhos. Talvez ele saiba, respondeu Ricardo, sentindo-se subitamente vulnerável. Talvez algo nele reconheça algo em mim. O momento foi interrompido pela chegada de Débora, impecavelmente vestida e maquiada apesar do horário matinal. Bom dia a todos, cumprimentou com falsa alegria. Que cena adorável. Quase como uma família de verdade. O comentário, carregado de ironia, fez Luísa se retrair visivelmente. Ela rapidamente começou a limpar a pequena bagunça que havia feito. Não precisa se incomodar com isso, disse. Ricardo, temos funcionários para limpar a cozinha. Prefiro deixar tudo como encontrei, respondeu Luísa, seu orgulho evidente. Foi assim que fui criada. Débora observou a interação com olhos calculistas. Então, num movimento surpreendente, aproximou-se de Miguel e sorriu para o bebê. Ele é realmente uma gracinha, comentou, estendendo um dedo perfeitamente manicurado para o bebê segurar. Tem seus olhos, Ricardo. A súbita mudança de atitude deixou tanto Ricardo quanto Luísa desconfiados. Estava pensando, continuou Débora servindo-se de café, que poderíamos ajudar Luísa a se estabelecer adequadamente. Talvez uma das casas menores no condomínio Jardins do Lago. É um lugar seguro, com ótimas escolas por perto. Miguel teria todo o conforto possível, e você poderia visitá-lo sempre que quisesse. O Jardins do Lago era um dos condomínios mais exclusivos da cidade, e, coincidentemente, um empreendimento da família Vilela. A proposta, embora aparentemente generosa, tinha objetivos claros. Afastar Luísa e Miguel da mansão, mantê-los sob controle e, ainda assim, dar a Ricardo a sensação de estar fazendo a coisa certa. É muito gentil da sua parte, Débora, respondeu Luísa calmamente, mas, como já disse antes, não vim atrás de bens materiais. Tenho meu próprio apartamento e meu trabalho como professora. Um apartamento no subúrbio e um salário de professora dificilmente proporcionarão a Miguel o estilo de vida ao qual ele tem direito como filho de Ricardo Menezes, argumentou Débora, sem abandonar seu sorriso artificial. Pense no bem-estar. Dele, querida. O querida soou tão condescendente que Luísa enrubesceu levemente. Ricardo, percebendo o desconforto, interveio. Acho que essas são decisões que Luísa e eu precisamos tomar juntos, com calma. Por enquanto, o mais importante é garantir que Miguel esteja bem e seguro. Claro, claro, concordou Débora rapidamente. Só estou oferecendo opções.
Afinal, todos aqui queremos o melhor para o pequeno, não é mesmo? O resto do café da manhã transcorreu numa tensão mal disfarçada por conversas triviais. Quando Débora finalmente se retirou para atender uma ligação, Ricardo se voltou para Luísa. Desculpe por isso. Ela está tentando processar tudo isso à maneira dela. Entendo perfeitamente, respondeu Luísa, levantando-se para limpar a cadeirinha de Miguel. E ela não está totalmente errada, sabe? Em algum momento precisaremos definir como será o relacionamento de Miguel com você daqui para frente. Havia uma praticidade em Luísa que Ricardo começava a admirar profundamente. Nada de jogos emocionais, nada de manipulações veladas, apenas uma clareza refrescante sobre a situação. Você tem alguma sugestão? Perguntou ele. Luísa pensou por um momento. Acredito que Miguel precisa de estabilidade, uma rotina consistente, pessoas constantes em sua vida. Se você realmente deseja participar como pai, precisará estar presente de forma regular, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. E você? O que você quer? A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. Eu? Sim, você. Desde que chegou aqui, só falou sobre o que Helena queria, sobre o que é melhor para Miguel. Mas e você, Luísa? O que deseja para sua própria vida? Ela o fitou com uma expressão complexa, surpresa misturada com algo que ele não conseguia decifrar completamente. Quero honrar a promessa que fiz à minha irmã, respondeu finalmente. Quero criar Miguel com amor e segurança. Quero vê-lo crescer sabendo quem é seu pai, mesmo que você não possa ser tão presente. Quanto gostaríamos. Havia uma resignação em sua voz que tocou algo profundo em Ricardo. Pela primeira vez, ele se perguntou como devia ser para ela. Assumir a responsabilidade por uma criança, de repente, após perder a única família que tinha, sem pedir nada em troca, sem exigir reconhecimento ou recompensas. E sua carreira? Seus próprios sonhos? Luísa sorriu levemente. Sempre quis ser professora, trabalhar com crianças especiais, fazer diferença na vida delas. Consegui uma vaga em uma escola estadual há 2 anos e amo o que faço. É claro que com Miguel, agora terei que reorganizar algumas coisas, mas... Você está de licença? Sim, tirei licença por luto. Volto a trabalhar na próxima semana. Encontrei uma creche perto de casa que parece boa, embora... Ela hesitou. Embora seja difícil deixá-lo com estranhos tão pequeno. Ricardo absorveu aquela informação lentamente. Em seu mundo de reuniões de conselho e negociações de alto nível, raramente considerava as realidades práticas de pessoas comuns, creches, licenças, reorganização da vida para acomodar uma criança. E, começou ele cauteloso. E se você não precisasse voltar tão cedo? E se pudesse ficar com Miguel por mais algum tempo, até ele estar um pouco maior? Luísa franziu a testa. Não posso me dar ao luxo de ficar sem trabalhar, Ricardo. Tenho contas para pagar e o que Helena deixou, embora seja uma ajuda, não dura para sempre. Eu poderia ajudar, ofereceu ele imediatamente. É o mínimo que posso fazer como pai de Miguel. Não quero sua caridade, respondeu ela, o orgulho evidente em sua voz. Não vim aqui para isso. Não é caridade, Luísa, é responsabilidade. Ricardo se aproximou, olhando diretamente nos olhos dela. Miguel é meu filho. Tenho o dever legal e moral de prover para ele, e por extensão, para você que está cuidando dele. Algo na sinceridade daquelas palavras pareceu alcançá-la. Luísa respirou fundo, como se reunisse coragem para uma confissão difícil. Tenho medo, admitiu finalmente. Medo de me tornar dependente financeiramente de você e depois ter Miguel afastado de mim por algum advogado caro que argumente que você pode oferecer uma vida melhor. A vulnerabilidade daquela admissão surpreendeu Ricardo. Era um medo legítimo, algo que ele, com seus recursos e conexões, poderia teoricamente fazer se quisesse. Isso nunca aconteceria, garantiu, com uma firmeza que o surpreendeu. Você é a única mãe que Miguel conhece agora. A pessoa que o acalenta quando chora, que conhece suas necessidades. Nenhum juiz no mundo tiraria uma criança de 4 meses dos braços de quem o criou desde o nascimento.
Mesmo se essa pessoa fosse uma professora de escola pública contra um dos empresários mais ricos do país, o ceticismo na voz dela era palpável. Mesmo assim, Ricardo pegou as mãos dela entre as suas, um gesto surpreendentemente íntimo. Luísa, dou minha palavra. Não estou tentando substituí-la na vida de Miguel. Quero apenas fazer parte dela, da vida dele e, por extensão, da sua. Seus olhares se encontraram, e por um breve momento, algo indefinível passou entre eles. Uma espécie de entendimento silencioso, uma trégua em meio ao caos que suas vidas haviam se tornado. O momento foi interrompido pelo choro de Miguel, que começava a ficar inquieto na cadeirinha. Luísa imediatamente se voltou para o bebê, pegando-o no colo com a facilidade de quem já conhecia cada nuance daquela pequena criatura. Ricardo observou enquanto ela acalmava Miguel com palavras, suaves e toques gentis, e naquele instante soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Não apenas porque descobrira ser pai, mas porque aquela mulher e aquela criança estavam reescrevendo tudo o que ele pensava saber sobre família, responsabilidade e talvez até mesmo sobre amor. Sobre o que realmente aconteceu, repetiu Luísa confusa. Notando a expressão sombria de Ricardo, colocou a mamadeira na mesa. Do que você está falando? Ricardo deslizou a pasta de documentos sobre o balcão da cozinha. Débora mandou investigar você. Encontrou coisas perturbadoras. Luísa abriu a pasta com mãos trêmulas. À medida que lia os relatórios, seu rosto perdia a cor. Ela me investigou como se eu fosse algum tipo de criminosa. Isso é verdade? Insistiu Ricardo, apontando para um documento específico. Você realmente foi internada. 2 vezes por problemas psiquiátricos? Sim, respondeu Luísa, levantando o olhar com dignidade surpreendente. Depois que nossos pais faleceram em um acidente de carro há 5 anos, desenvolvi depressão severa. Fui internada para minha própria segurança. Ela fechou a pasta com força. Não é segredo nem vergonha. Busquei ajuda quando precisei. A sinceridade da resposta fez Ricardo hesitar, mas as insinuações de Débora ainda ecoavam em sua mente. E quanto ao acidente de Helena? O relatório sugere que poderia não ter sido acidental. Os olhos de Luísa se arregalaram com pura incredulidade, que logo se transformou em fúria. Como você ousa? Minha irmã escorregou em uma escada molhada voltando do trabalho, bateu a cabeça, passou 3 dias na UTI antes de... Sua voz falhou, engolida pela emoção. Como você pode sequer sugerir algo tão monstruoso? Não estou sugerindo nada, defendeu-se Ricardo, embora já começasse a sentir vergonha por ter dado ouvidos às suspeitas de Débora. Apenas quero conhecer todos os fatos. Os fatos? Luísa respirou fundo, lutando visivelmente para manter a compostura. Os fatos são que minha irmã era tudo o que eu tinha no mundo até Miguel chegar. Os fatos são que prometi a ela, enquanto estava morrendo, que seu filho conheceria o pai. Os fatos são que, diferente do que sua noiva parece pensar, não tenho nenhum interesse no seu dinheiro ou no seu nome. Com mãos trêmulas, ela pegou a mamadeira novamente. Se você tem tantas dúvidas sobre mim, talvez seja melhor irmos embora amanhã mesmo. Aquela possibilidade atingiu Ricardo com força surpreendente. A ideia de não ver Miguel todos os dias, de não presenciar seu crescimento, causou-lhe uma dor inesperada. Não, disse ele rapidamente. Não quero que vão embora. Parece que sua noiva preferiria o contrário. Minha noiva não toma decisões por mim. Ricardo se aproximou, arriscando tocar o braço de Luísa gentilmente. Me desculpe. Foi imperdoável questionar você dessa forma. A sinceridade no pedido de desculpas fez Luísa suavizar ligeiramente sua postura, embora a mágoa ainda fosse evidente em seus olhos. Entendo sua desconfiança, disse ela finalmente. Apareço do nada com um bebê, afirmando ser seu filho. Qualquer pessoa teria dúvidas, mas pensei que o teste de DNA tivesse encerrado essa questão. E encerrou, garantiu Ricardo. Quanto a Miguel, não há dúvida alguma. É mais sobre todo o resto. O que mais você quer saber? Ricardo hesitou. Como explicar que o que mais o perturbava não eram os fatos objetivos, mas a maneira como seus próprios sentimentos começavam a se tornar confusos e imprevisíveis? Quero conhecer você, disse finalmente.
De verdade. Não apenas como a tia de Miguel ou a irmã de Helena, mas você, Luísa. O pedido, tão simples e direto, pegou-a de surpresa. Por um momento, ela apenas o encarou, como se tentasse avaliar a sinceridade por trás daquelas palavras. Por quê? Porque se vamos criar Miguel juntos, mesmo que separados, precisamos confiar um no outro. E, para confiar, precisamos conhecer. Luísa assentiu lentamente. Tudo bem. O que quer saber? Nas 2 horas seguintes, enquanto Miguel dormia pacificamente no berço portátil que mantinham na sala, Ricardo e Luísa conversaram com uma honestidade que nenhum dos dois estava acostumado. Ela falou sobre sua infância em uma família de Santo, classe média, sobre como sempre fora a sensata enquanto Helena era a sonhadora. Contou sobre a perda dos pais, sobre o período de depressão, sobre como a docência a salvara, dando propósito aos seus dias. Ricardo, por sua vez, revelou coisas que raramente compartilhava. A infância solitária como filho único de pais, ausentes, a pressão constante para ser perfeito, a maneira como construíra seu império à custa de relacionamentos genuínos. Nunca quis filhos, admitiu ele em determinado momento. Sempre achei que seria um péssimo pai, que repetiria os erros dos meus pais. E agora? Perguntou Luísa suavemente. Agora tenho medo de não estar presente o suficiente na vida de Miguel, de perdê-lo mesmo antes de realmente conhecê-lo. Vulnerabilidade daquela confissão criou algo novo entre eles, um tipo de intimidade que não tinha nada a ver com romance, mas com compreensão mútua. Você não vai perdê-lo, assegurou Luísa. Não se realmente quiser fazer parte da vida dele. Quero, afirmou Ricardo com uma convicção surpreendente, até para si mesmo, mais do que imaginei ser possível. Foi nesse momento que o som de saltos no corredor anunciou a chegada de Débora. Ela parou na entrada da sala observando a cena doméstica com olhos calculistas. Interrompo algo importante? Perguntou seu tom falsamente doce. Estávamos apenas conversando, respondeu Ricardo levantando-se. Mas já é tarde. Acho que todos deveríamos descansar. Luísa também se levantou, recolhendo Miguel adormecido. Boa noite, disse simplesmente, retirando-se, com dignidade silenciosa. Quando ficaram a sós, Débora abandonou o sorriso artificial. Vejo que meu relatório não teve o efeito esperado. Pelo contrário, respondeu Ricardo friamente. Teve exatamente o efeito que você não esperava. Mostrou-me que tipo de pessoa você realmente é. O tipo de pessoa que se preocupa com você, que tenta protegê-lo de oportunistas. O tipo que investiga pessoas inocentes, que distorce fatos, que tenta manipular os outros para conseguir o que quer. Ricardo a encarou diretamente. Isso acaba aqui, Débora. Nosso relacionamento, nosso noivado, tudo. O choque no rosto dela rapidamente deu lugar à fúria. Você não pode estar falando sério. Vai jogar fora anos de planejamento, a fusão de nossas empresas, tudo por causa dessa mulherzinha e seu bebê de paternidade conveniente? Miguel é meu filho. Luísa é uma mulher de integridade que está criando meu filho com amor e dedicação. Ricardo manteve a voz firme, embora algo dentro dele tremesse com a magnitude daquele momento. E sim, estou disposto a reconsiderar acordos comerciais por eles. Você vai se arrepender disso, sibilou Débora. Meu pai não aceitará esse insulto calado. Seus investidores ficarão sabendo do tipo de homem que você realmente é. Que tipo seria esse? Um homem que assume responsabilidade por seu filho, que valoriza a honestidade acima de conveniência. Ricardo deu um passo em direção à porta. Pode ameaçar quanto quiser, Débora. Minha decisão está tomada. Após a saída tempestuosa de Débora, Ricardo permaneceu na sala por um longo tempo, absorvendo as consequências do que acabara de fazer. Anos de planejamento estratégico, alianças comerciais cuidadosamente cultivadas, tudo posto em risco por uma decisão emocional. E, surpreendentemente, ele não se arrependia. Na manhã seguinte, a notícia do rompimento já havia se espalhado pelos círculos empresariais da cidade. O telefone de Ricardo não parou de tocar. Conselheiros preocupados, sócios questionando, jornalistas farejando um escândalo.
Ele enfrentou tudo com a mesma frieza calculada que o caracterizava nos negócios, recusando-se a dar explicações além do necessário. Quando finalmente conseguiu um momento de paz, encontrou Luísa no jardim, observando Miguel que brincava, sobre uma manta colorida. Soube do rompimento, disse ela sem rodeios. Os funcionários da casa não falam de outra coisa. Ricardo assentiu, sentando-se ao lado dela na grama. Era inevitável. Por causa de nós? Por causa de muitas coisas, respondeu ele honestamente. Vocês foram apenas o catalisador para uma decisão que já vinha amadurecendo há tempos. Luísa o estudou por um momento antes de dizer: mesmo assim, sinto que complicamos sua vida. Complicaram e simplificaram ao mesmo tempo. Ricardo sorriu ligeiramente, observando Miguel, que tentava alcançar um brinquedo colorido. Nunca tive muita clareza sobre o que realmente importa. Agora tenho. Nesse momento, Miguel conseguiu finalmente agarrar o brinquedo e emitiu um gritinho de alegria que fez ambos sorrirem. Era um som simples, puro, o som de uma vitória pequena, mas significativa para aquela criaturinha que apenas começava a descobrir o mundo. Sobre a proposta que fiz ontem, começou Ricardo cuidadosamente. Sobre nos casarmos. Já não é mais necessária, não é? Interrompeu Luísa. Agora que você terminou com Débora, podemos estabelecer a guarda compartilhada sem complicações adicionais. Ricardo a observou por um longo momento antes de responder. E se eu ainda quisesse que considerasse a proposta, não por necessidade legal, mas por escolha? Os olhos de Luísa se arregalaram com surpresa genuína. O quê? Não estou falando de amor romântico, esclareceu Ricardo rapidamente. Estou falando de uma parceria, de construirmos algo juntos, por Miguel. Um casamento de conveniência, resumiu ela, sua voz neutra. Um casamento de propósito, corrigiu ele, com termos claros e expectativas definidas. Luísa ficou em silêncio por vários segundos, seus olhos fixos em Miguel, que agora balbuciava alegremente para seu brinquedo. Por que isso seria melhor do que simplesmente compartilharmos a guarda, cada um em sua própria casa? Perguntou finalmente. A pergunta era direta e lógica, exatamente o tipo de questionamento que Ricardo apreciava. E, no entanto, descobriu-se sem uma resposta pronta que não revelasse mais do que estava preparado para admitir. Para Miguel, significaria crescer em um lar unificado, com ambos presentes diariamente, respondeu finalmente. Para nós, significaria uma parceria na criação dele, apoio mútuo, recursos compartilhados. Isso soa muito prático, comentou Luísa, um leve sorriso nos lábios. Típico de você. É quem eu sou, admitiu Ricardo. Prático até o osso. E se eu aceitar, quanto tempo duraria esse arranjo? O tempo que decidirmos juntos. Poderia ser até Miguel atingir certa idade ou, indefinidamente, se funcionar bem para todos. Luísa voltou a olhar para Miguel, que agora tentava colocar o brinquedo na boca. Preciso pensar, disse finalmente. É uma decisão grande demais para tomar impulsivamente. Claro, concordou Ricardo. Tome o tempo que precisar. Mas antes que Luísa pudesse responder, o celular de Ricardo tocou insistentemente. Era seu advogado com notícias urgentes. Carlos Vilela, pai de Débora, estava ameaçando cancelar todos os contratos com as empresas Menezes e iniciar uma campanha de difamação nos meios empresariais. A guerra havia começado, e Ricardo sabia que seria apenas o primeiro de muitos ataques que viriam nos próximos dias. A tempestade desencadeada por Carlos Vilela foi implacável. Em menos de uma semana, as ações das empresas Menezes despencaram. Contratos foram cancelados e rumores maliciosos sobre a vida pessoal de Ricardo começaram a circular nos meios empresariais e sociais da cidade. Ele está determinado a destruí-lo, explicou André Monteiro, advogado de longa data e amigo de Ricardo, durante uma reunião de emergência. Está usando todos os contatos que tem na mídia e no mercado para minar sua credibilidade. Ricardo permaneceu calmo, analisando os relatórios financeiros espalhados sobre a mesa. Quanto tempo conseguimos resistir? Com as reservas atuais? 3 meses, talvez 4. André hesitou.
Mas há uma saída. Se você reconsiderasse o noivado com Débora... Não. A resposta foi imediata e definitiva. Podemos perder contratos, dinheiro, até mesmo algumas empresas, mas não voltarei atrás nessa decisão. A firmeza daquela recusa surpreendeu até mesmo André, que conhecia Ricardo há mais de 2 décadas. O homem à sua frente não era o mesmo calculista frio que colocava negócios acima de tudo. Naquela mesma noite, Ricardo encontrou Luísa na varanda dos fundos, observando as estrelas, enquanto Miguel dormia tranquilamente no monitor de bebê ao seu lado. Sem dizer palavra, sentou-se na cadeira próxima. "É tão ruim quanto dizem os jornais?" perguntou ela finalmente, quebrando o silêncio. "Pior", admitiu Ricardo. "Carlos Vilela está usando toda a sua influência para me atingir." Luísa o estudou por um momento, a luz suave do luar revelando linhas de preocupação em seu rosto que não estavam lá semanas antes. "Por nossa causa", constatou não como pergunta. "Por minha causa", corrigiu Ricardo. "Por minhas escolhas. Escolhas que não teria feito se não estivéssemos aqui." Ricardo considerou aquela afirmação por um longo momento. "Talvez, ou talvez vocês apenas me mostrassem mais claramente o que eu já sabia no fundo, que minha vida estava construída sobre fundações equivocadas." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons noturnos do jardim e pela respiração suave de Miguel através do monitor. Havia algo pacífico naquele momento, apesar da crise que se desenrolava em suas vidas profissionais. "Decidi aceitar sua proposta", disse Luísa subitamente. Ricardo virou-se para encará-la, incerto se tinha ouvido corretamente. "O quê?" "O casamento", esclareceu ela. "Aceito me casar com você." "Por quê?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Luísa. Essa é provavelmente a reação menos romântica possível a uma aceitação de proposta. "Desculpe", disse Ricardo rapidamente. "É só que, depois de tudo o que está acontecendo, pensei que reconsideraria. Foi exatamente por causa do que está acontecendo que tomei minha decisão." Luísa se inclinou ligeiramente em sua direção. "Você está arriscando tudo. Sua empresa, sua reputação, sua fortuna, para honrar seu compromisso com Miguel. Com nós dois. Isso me mostrou que tipo de homem você realmente é." A simplicidade daquela explicação tocou algo profundo dentro de Ricardo. Toda a sua vida fora julgado por seus êxitos materiais, por seu poder, por sua capacidade de vencer a qualquer custo. Nunca por seu caráter, por suas escolhas morais. "Não será fácil", advertiu ele. "Vilela está apenas começando. As coisas podem piorar muito antes de melhorar." "Já enfrentei dificuldades antes", respondeu Luísa com aquela serenidade que tanto o impressionava. "E desta vez, não estou sozinha." Uma semana depois, casaram-se em uma cerimônia simples no cartório, com apenas André e Maria, a governanta, da mansão, como testemunhas. Não houve festa, vestido branco ou anúncios nos jornais. Apenas 2 adultos firmando um compromisso legal diante de um juiz de paz, enquanto um bebê adormecido repousava nos braços da governanta. Quando o juiz pronunciou as palavras finais e os declarou marido e mulher, houve um momento de hesitação. O protocolo exigia um beijo, mas ambos estavam conscientes da natureza de seu arranjo. Foi Ricardo quem finalmente tomou a iniciativa, inclinando-se para depositar um beijo suave nos lábios de Luísa, breve, respeitoso, mas estranhamente carregado de uma promessa não verbalizada. "Bem-vinda." "A família Menezes oficialmente", disse ele quando se afastaram, um leve sorriso nos lábios. A reação da imprensa foi exatamente como esperavam. Manchetes sensacionalistas, especulações sobre o casamento relâmpago e insinuações maldosas sobre os motivos de Luísa. Carlos Vilela intensificou seus ataques, agora direcionando parte de sua fúria também à professora oportunista, que havia enganado o poderoso empresário. Contra todas as expectativas, foi essa extensão dos ataques que acabou revertendo a situação. Quando jornalistas começaram a assediar a escola onde Luísa trabalhava,
entrevistando colegas e até mesmo pais de alunos, a narrativa começou a mudar. Surgiam histórias sobre a dedicada professora de educação especial, que trabalhava horas extras sem remuneração, que usava recursos próprios para comprar materiais para seus alunos, que havia sido votada Educadora do Ano por 2 anos consecutivos. A opinião pública, inicialmente influenciada pelos poderosos contatos de Vilela, começou a questionar a versão oficial. Qual oportunista continuaria trabalhando como professora após se casar com um dos homens mais ricos do país? Qual golpista dedicaria sua vida profissional a crianças com necessidades especiais? Em uma jogada estratégica brilhante, André sugeriu que Ricardo e Luísa dessem uma única entrevista exclusiva, escolhendo cuidadosamente uma jornalista conhecida por sua integridade. A matéria, publicada em uma revista de circulação nacional, apresentou não a história de um magnata enganado ou de uma oportunista bem-sucedida, mas de 2 pessoas unidas por circunstâncias trágicas, tentando fazer o melhor por uma criança inocente. A fotografia que acompanhava a reportagem, Ricardo, Luísa e Miguel sentados despretensiosamente no jardim da mansão, capturava algo que nenhuma manipulação de relações públicas poderia forjar: a imagem de uma família real, imperfeita, tentando encontrar seu caminho. A maré começou a virar. Parceiros comerciais que haviam se afastado retornaram discretamente. As ações das empresas Menezes estabilizaram. E quando um jornalista investigativo descobriu que Carlos Vilela havia falsificado documentos em uma recente aquisição internacional, o feitiço voltou-se contra o feiticeiro. Em questão de semanas, era a família Vilela que enfrentava o escrutínio público e investigações oficiais. Em meio a essa gradual recuperação profissional, a vida doméstica de Ricardo e Luísa estabeleceu-se em uma rotina confortável, embora incomum. Dividiam a mesma casa, mas ocupavam suítes separadas. Jantavam juntos todas as noites, discutindo os eventos do dia e compartilhando os progressos de Miguel. Aos finais de semana, passaram a fazer pequenos passeios, ao parque, à praia, a lugares onde podiam proporcionar a Miguel experiências normais, longe dos holofotes da mídia. Foi durante um desses passeios, em uma tarde ensolarada de domingo no Parque Municipal, que algo inesperado aconteceu. Miguel, que recentemente começara a engatinhar com desenvoltura, afastou-se alguns metros, perseguindo uma borboleta. Quando tropeçou e caiu, seu choro imediato fez com que tanto Ricardo quanto Luísa corressem ao seu encontro. Chegaram ao mesmo tempo, ajoelhando-se ao lado do bebê. Enquanto Luísa o pegava no colo, Ricardo gentilmente examinava o pequeno joelho arranhado. Seus olhos se encontraram sobre a cabeça da criança, um momento de conexão silenciosa, de preocupação compartilhada, de responsabilidade mútua. E então, sem planejar ou antecipar, Ricardo inclinou-se e beijou Luísa. Não foi um beijo protocolar como o da cerimônia de casamento, mas algo genuíno, nascido não de obrigação ou arranjo, mas de um sentimento que vinha crescendo silenciosamente entre eles. Quando se afastaram, ambos pareciam igualmente surpresos. Miguel, já recuperado de seu pequeno acidente, puxava a camisa do pai, completamente alheio ao momento significativo que acabara de testemunhar. "Desculpe", murmurou Ricardo. "Eu não deveria..." "Não", interrompeu Luísa, uma suave vermelhidão colorindo suas faces. "Não se desculpe." O caminho de volta para casa foi feito em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas processando uma mudança fundamental em seu relacionamento. A descoberta de que o que começara como um arranjo prático havia, sem que percebessem, se transformado em algo mais profundo. Naquela noite, após colocarem Miguel para dormir, sentaram-se na varanda como haviam feito tantas outras vezes. Mas havia uma diferença palpável no ar entre eles. "Nosso acordo", começou Ricardo cuidadosamente, "foi baseado em premissas específicas." "Sim", concordou Luísa, "um casamento de conveniência para o bem de Miguel. E se..." Ele hesitou buscando as palavras certas. "E se não fosse mais apenas por conveniência?"
Luísa o estudou por um longo momento antes de responder. Você está sugerindo que nosso arranjo se transformou em algo mais? Estou sugerindo que talvez sempre tenha sido mais do que admitíamos. Ricardo se aproximou, tocando suavemente a mão dela. Sou um homem de números, de contratos, de certezas. Minha vida inteira foi construída sobre decisões calculadas, até você e Miguel chegarem. E agora? Agora me vejo fazendo escolhas baseadas não em lógica ou vantagem, mas em sentimentos. A palavra saiu com esforço evidente. Sentimentos por vocês dois. Você está dizendo que... Estou dizendo que talvez tenhamos feito as coisas na ordem errada. Ricardo sorriu levemente. Casamos, compartilhamos uma casa, criamos um filho juntos. E só agora estou percebendo que me apaixonei por você ao longo do caminho. A confissão pairou entre eles, vulnerável e honesta, de uma maneira que Ricardo raramente permitia a si mesmo ser. Luísa ficou em silêncio por vários segundos, seu rosto refletindo uma complexa mistura de emoções. Quando Helena morreu, disse ela finalmente, pensei que meu coração havia se fechado para sempre, exceto para Miguel. Não imaginava que pudesse sentir isso novamente. Ela entrelaçou seus dedos aos dele. Mas aconteceu mesmo assim, sem planejar, sem esperar. Agora? Perguntou Ricardo, sua voz quase um sussurro. O que fazemos? Luísa sorriu, aquele sorriso tranquilo que sempre o impressionou desde o primeiro dia. Agora, continuamos construindo nossa família, um dia de cada vez. Mas talvez... Ela se aproximou lentamente. Talvez com menos suítes separadas e mais momentos como este. O beijo que compartilharam então foi diferente de todos os anteriores, sem hesitação, sem surpresa, apenas a certeza tranquila de dois corações que haviam encontrado seu caminho um para o outro, através das circunstâncias mais improváveis. 6 meses depois, enquanto as empresas Menezes recuperavam sua estabilidade e a família Vilela enfrentava processos judiciais por fraude corporativa, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu o mercado financeiro. Vendeu sua mansão e diversas propriedades de luxo, utilizando parte dos recursos para estabelecer uma fundação dedicada à educação especial, projeto que Luísa assumiria como diretora. Com o restante, adquiriu um terreno à beira-mar, onde, seguindo desenhos encontrados em um caderno que pertencera a Helena, começaram a construir não apenas uma nova casa, mas também um pequeno hotel boutique, o sonho não realizado da mulher que, indiretamente, trouxera todos eles até ali. Na tarde em que visitaram o terreno pela primeira vez como proprietários, Miguel, que agora dava seus primeiros passos hesitantes, correu desajeitadamente pela areia, sua risada clara ecoando no ar salgado. Ricardo e Luísa observavam, mãos entrelaçadas, a promessa de um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado um ano antes. Você já se pergunta como seria se ela ainda estivesse aqui? Questionou Ricardo suavemente. Se Helena pudesse ver tudo isso. Luísa contemplou o horizonte por um momento. Acredito que ela sabe, respondeu com serenidade, e acho que está feliz. Não apenas por Miguel ter encontrado seu pai, mas porque, de alguma forma estranha e maravilhosa, todos nós encontramos exatamente o que precisávamos. Enquanto o sol se punha sobre o oceano, iluminando os três com sua luz dourada, Ricardo compreendeu uma verdade que todos os seus anos de sucesso empresarial não haviam lhe ensinado, que famílias, como empresas, podem surgir das circunstâncias mais imprevisíveis, que laços como contratos podem começar por conveniência, mas florescer em algo profundamente mais significativo, e que às vezes o maior risco de todos, abrir o coração, traz o mais valioso dos retornos. Naquela noite, quando finalmente colocaram Miguel para dormir em seu novo quarto, decorado com estrelas que brilhavam no teto escuro, Ricardo e Luísa selaram seu amor não com papéis ou promessas formais, mas com a certeza silenciosa de quem descobriu, através de perdas e ganhos, o verdadeiro significado de família. Fim da história. Queridos ouvintes,
Esperamos que a jornada de Ricardo, Luísa e o pequeno Miguel tenha tocado seus corações. Para continuar explorando histórias que nos lembram do poder transformador do amor e da família, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente emocionantes. Encontrem-na clicando no link à esquerda da tela. Se esta história despertou algo em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente, compartilhamos novas histórias que exploram a complexidade das relações humanas e os caminhos inesperados que o destino nos apresenta. Contem-nos. Nos comentários